Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. Estamos aqui toda segunda-feira trazendo um tema aplicável para você que trabalha com o método Pilates, que trabalha com o movimento ou gostaria de iniciar a sua formação no método Pilates. Conhecer um pouquinho mais de como funciona o método para você tomar a decisão de fazer a nossa formação, a formação Liberty Pilates. Como tema da aula de hoje, nós trazemos aula prática de Cadillac no nível de básico para intermediário. Então, durante a aula, eu vou dar algumas opções para deixar o exercício que eu fiz num nível intermediário um pouco mais no nível básico, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar das diferentes formas que nós temos para organizar, para planejar uma aula de estúdio. Então, durante a nossa formação, nós ensinamos esse planejamento. É uma das preocupações, das ênfases que a nossa formação traz. Em planejar a aula e não somente passar um repertório extenso que é de exercícios do método Pilates, mas saber como organizar esses exercícios para trabalhar, seja no Mat Pilates, que é o solo, ou no Estúdio Pilates, que são os equipamentos. Então, além da forma mais tradicional, que é o circuito do aluno pelos equipamentos principais do método Pilates, nós temos formas diferentes, como por exemplo, o aluno fazer um equipamento somente naquela determinada aula, né? Então é uma das possibilidades que nós temos e é isso que nós trouxemos a semana passada com a aula de Reformer e hoje com a aula de Cadillac. Então, nós vamos ter um aquecimento, né, com algumas mobilizações, focando nos princípios biomecânicos de alinhamento. Para quem está começando a assistir o nosso canal agora, nós temos aulas anteriores falando somente dos princípios biomecânicos de alinhamento, falando de respiração, falando de posicionamento da coluna. Então, se precisar, é só recorrer às aulas anteriores. E depois eu vou mostrar uma combinação de exercícios, começando pela barra de empurrar do Cadillac, depois alças de braços e a barra de rolamento em decúbito dorsal no Cadillac, alças de braços em pé fora do Cadillac e para terminar uma mobilização de coluna para voltar à calma. Então, para começar a aula, nós vamos começar com o alongamento da coluna para frente no Cadillac com a barra de empurrar. Notem que eu não coloquei nenhuma mola, né? Então, quando a gente fala em Pilates tradicional, né, o Pilates clássico, isso não é possível, você usar nenhum equipamento sem mola, tá? Mas, como é só uma mobilização de coluna, e nós estamos considerando aqui que o aluno não é um aluno iniciante, eu coloquei aqui o movimento sem a mola de cima, que seria o indicado para esse exercício, que o aluno já começaria fazendo uma força para puxar a mola. Então, como o meu objetivo é só mobilizar a coluna, eu deixei só a barra de empurrar, sem colocar a mola de cima. Então, o aluno vai inspirar para preparar. Quando soltar, articular a coluna, começando pela cabeça e retornando até o alinhamento neutro. É importante lembrar que esse exercício, eu vou fazer essa articulação sequenciada da coluna, começando pela cabeça, coluna cervical, coluna torácica, mas o aluno tem que conseguir manter a pelve neutra. Não é um exercício de alongamento de isquiosurais. Eu até deixei o joelho um pouquinho destravado para eu conseguir manter a minha pelve mais em alinhamento neutro. Então, eu só vou descer a minha coluna até onde eu consigo manter o alinhamento da pelve neutra, o peso em cima dos isquios, né, das tuberosidades isquiáticas.
E depois eu vou evoluir um pouquinho, vou fazer uma extensão de tronco e manter a flexão à frente para mobilizar um pouquinho mais a coluna. Então, nesse momento, eu posso enfatizar o padrão respiratório, né? Então, puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca, vai incentivando o seu aluno a perceber o posicionamento do corpo, a perceber a respiração durante o movimento. E como uma terceira opção, eu posso, além da inclinação de tronco para trás, empurrar a barra para cima. Então, notem que com esse exercício eu já fiz uma mobilização de coluna em flexão, em extensão, já mobilizei a cintura escapular. É muito comum que os alunos tenham uma rigidez, né, nessa região, nos escápulo-humerais, né, e nessa região que fica abaixo da escápula. Eu vou mostrar agora nesse próximo vídeo. E uma das opções que eu vejo, né, muito aí as pessoas usando é sentar como se estivesse montando, né, um cavalo aqui no Cadillac. Qual que é o problema dessa posição? Tem Cadillac que a superfície é muito larga, então exige uma amplitude, né, grande de adutores, né? Eu tenho que ter uma amplitude boa de quadril para conseguir manter a pelve neutra. Então, assim, nessa posição eu libero os isquiosurais que muitas vezes impedem as pessoas de manterem a pelve neutra quando estão apoiados aqui no poste. Porém, colocando aqui, né, tirando os isquiosurais, eu coloco os adutores na jogada. Então, eu tenho que saber para quem, né, esse posicionamento vai ser bom ou não. Então, inspira, solta o ar, vai para a mobilização e flexão. Inspira, solta o ar para a extensão. E é essa posição aqui que eu queria enfatizar. Quando eu vou para frente, essa musculatura aqui, como nós levantamos o braço poucas vezes nas nossas atividades funcionais, né, nessa amplitude máxima, essa musculatura tende a ficar muito rígida. Então, aqui eu já começo a dar uma mobilidade maior para essa musculatura da cintura escapular, os escápulo-humerais, que são latíssimo do dorso, redondo maior, redondo menor, infraescapular, dou uma maior mobilidade para a articulação acromioclavicular, externo-clavicular e consigo já preparar o corpo para o que vem pela frente. Então, é uma opção, sim, né, usar as pernas afastadas, mas eu tenho que saber para qual aluno vai ser boa essa opção. Uma outra opção que nós temos para essa mobilização é o aluno em pé, fora do Cadillac. Então, ao invés dele estar sentado aqui, com as pernas no poste ou afastadas, ele poderia estar em pé aqui do lado de fora do Cadillac. Agora eu vou colocar a alça de cima para fazer os princípios biomecânicos. Então, eu já preparei, né, o corpo. Agora eu vou segurar a barra de empurrar, segura lá na barra de empurrar e eu vou fazer a mobilização de escápula. Então, inspira, aduz as escápulas, expira, abduz. Então, aqui a resistência está para a adução das escápulas. Eu já vou enfatizando o processo, o padrão respiratório, o posicionamento da pelve neutra, né? Então, aqui eu estou associando a mobilização das escápulas com a dissociação de quadril, né? Então, por isso que eu falei que essa aula já não é tão básica, né? Porque já exige uma coordenação, né? Antes do aluno fazer combinado, ele tem que conseguir fazer sozinho. Depois que eu vou combinando movimentos e assim desafiando mais, né, a coordenação, a cognição também do meu aluno.
Então, inspira, solta o ar, dissociando então membros inferiores. Vamos fazer o aceno, né, que é procurar o joelho com os olhos, né, para preparar um pouquinho mais a musculatura flexora do pescoço para fazer os movimentos de flexão, contração da gravidade. E aqui nós estamos fazendo a preparação para a flexão. Então, inspira, solta o ar, sobe até a parte inferior da escápula. A barra acaba conduzindo um pouco o movimento, então fica um pouco mais fácil o movimento. Depois, posição compensatória, então que é aquela posição que eu vou soltar o ar e contrair mais a musculatura do meu abdômen, principalmente os oblíquos. A lombar vai ficar mais próxima da cama, porém ela não vai encostar. Né? Eu vou manter pelo menos um pouco a lordose lombar. Nessa posição a gente não quer uma retificação para continuar utilizando bem essa musculatura lombopélvica. Né? Então agora o desafio é maior de dissociação de membros inferiores e de flexão também. Então eu vou inspirar, soltar o ar fazendo a preparação para flexão e vou manter a posição e fazer a dissociação de quadril. Então eu vou estender o quadril, controlando o posicionamento da pelve e assegurando que o meu abdômen vai conseguir controlar a ação excêntrica do iliopsoas. Volto uma perna de cada vez e agora nós vamos continuar trabalhando o posicionamento da cintura escapular. Então, esse exercício é um exercício que muitas vezes os alunos falam assim, nossa, que exercício bobo, não tem força. Não é um exercício para fazer força para puxar a barra, mas sim para controlar o movimento da cintura escapular. Então, eu vou associar a respiração a esse movimento e controlar o posicionamento, sentir o movimento das escápulas, do ombro, enquanto faço esse movimento. Então, eu falo sempre que é um exercício muito mais de percepção do que um exercício de força, tá? Continuando, nós vamos fazer a articulação completa agora da coluna, chegando até o posicionamento neutro, né? Então, é uma preparação para o teaser. Então, eu vou inspirar, quando soltar o ar, começo pela cabeça, coluna cervical, torácica, lombar. E quando eu estou com os pés apoiados no chão, eu posso chegar até em cima dos isquios, tá? Então, com o pé apoiado no chão, eu posso chegar aqui em cima até a coluna neutra. Né? Posso manter a lordose lombar. Se eu estivesse fazendo o teaser realmente, né, que é com os pés fora do chão, aí eu já teria que manter aquela posição do J, né, que eu tenho uma flexão, né, da lombar baixa e do quadril e uma extensão da coluna torácica. E retorna lombar, torácica e por último a coluna cervical. Então esses exercícios são exercícios que eu estou preparando o corpo, são exercícios de aquecimento para o que vem pela frente. O teaser já chegou a ser um desafio um pouquinho maior, né? Já entrando em uma parte mais desafiadora da aula. Agora nós vamos trabalhar a mobilização da coluna, né, com esse movimento que é o paraquedas. Então eu estou com a alça, com a mola de cima ainda na barra de empurrar. A posição inicial desse exercício, ela é fundamental. Então qual que é a posição inicial? A barra de empurrar, ela tem que estar alinhada com o poste ou um pouco à frente, que é como está a minha aqui. Se a barra passa o poste vertical, alguns equipamentos correm o risco dela voltar de uma vez. Então, é um exercício que é importante o professor estar do lado aqui, ó, do aluno, conduzindo a barra de empurrar. Além dessa questão da possibilidade da barra
voltar, se passar dos postes, ainda tem o posicionamento dos pés, né? Porque o pé, ele tá bem na parte, na frente do pé, né? Os dedos estão agarrando aqui a barra, me fugiu o nome aqui agora, né? Então, os dedos estão em garra aqui na barra de empurrar. Então, é muito comum os alunos terem cãibra no pé e às vezes deixar a barra escapar. Então, se a barra escapar do pé, ela vai voltar de uma vez. Então, é importante o professor fazer a segurança na barra, principalmente quando o aluno não tem experiência com esse exercício. Então, os pés apoiados na barra, fazendo essa posição de garra com os dedos, os braços vão estar ao lado do corpo e eu dissequei o movimento, tá? Então, eu coloquei o movimento, ao invés de já fazer o movimento completo do paraquedas, a gente vai começar dissecando. Então, primeiro nós vamos fazer só a primeira parte. Então, eu vou inspirar, trazendo a barra até os joelhos chegarem a 90 graus. Quando soltar o ar, empurra a barra e chega até a posição inicial. Nesse posicionamento, eu tenho que enfatizar o controle, né, da pelve, né? Eu não posso perder o alinhamento da pelve enquanto faço esse movimento, e eu tenho que controlar a descida da barra. Depois, eu vou fazer vou colocar a extensão das pernas, mantendo o alinhamento neutro da pelve, puxando a barra, mantendo bem o controle, né, da região lombopélvica. Agora eu vou agregar o movimento anterior. Inspira, solta o ar, estende. Inspira, solta o ar e leva a barra lá na frente. Então, inspira, solta o ar, estende, mantendo o alinhamento da pelve. Inspira, traz e essa extensão até a posição inicial é onde normalmente os alunos perdem a estabilidade lombopélvica, porque aqui eu tenho que controlar, senão a barra volta de uma vez. Tá? Então, essa parte do exercício, apesar de não parecer, é uma parte bem desafiadora para a estabilidade lombopélvica. E agora inspira flexionando os joelhos, solta o ar, estende as pernas, articula a coluna e retorna articulando até o alinhamento neutro novamente. Então, é bem importante enfatizar isso com os alunos, né? Que eu tenho que fazer a articulação e depois retornar até o alinhamento neutro, né? Quando sobe na ponte, né, nessa posição do paraquedas, eu tenho que ver esse alinhamento, ombro, quadril e pés. Para quem conhece esse exercício, sabe que ele tem muitas variações nessa posição, né? Posso tirar uma perna, fazer a flexão de um quadril, fazer do outro, flexionar, puxando a barra, né, lá em cima, fazendo a flexão do joelho. Então, é um exercício que traz bastante possibilidades, né? Tem bastante variações que você pode usar dependendo do nível do seu aluno e do objetivo da aula. E agora nós vamos fazer o movimento completo, tá? Então, inspira flexionando os joelhos, solta o ar, estende as pernas, depois articula a coluna, inspira, fica, solta o ar, afunda o externo, articulando a coluna até a neutra, para depois flexionar os joelhos e levar lá na frente. Um erro comum dos alunos é quando vai subir a barra, antes de estender o joelho, já começa a fazer a ponte, né? Então, eu sou bem detalhista, quem me conhece sabe o tanto que eu sou detalhista, e aí eu gosto sempre de enfatizar que primeiro estende a perna para depois fazer a articulação de coluna, como vai acontecer agora, ó, estendeu a perna primeiro, aí faz a articulação de coluna.
voltou até o alinhamento neutro, articulando a coluna, aí flexiona os joelhos, puxando a barra e retornando à posição inicial. Então, é um exercício que exige um controle bom do aluno, né? E essa posição dos pés aqui, fazendo essa garra no pé, ela é bem interessante, por exemplo, para um aluno que tem o pé plano, mais pronado, né? Porque vai trabalhar os flexores dos dedos e ativar os músculos que mantêm o arco plantar. Para o próximo exercício, eu mudei aqui o posicionamento da barra de empurrar. Eu coloquei a alça de segurança, né? Como eu vou fazer o footwork, né? O leg press aqui no Cadillac, eu deixei a barra de empurrar mais alta. Se eu fosse usar para braço, né? Eu poderia deixar essa barra um pouco mais baixa. Então, primeiro eu vou colocar a alça de segurança, depois eu vou colocar a mola e no caso desse equipamento ele tem uma trava no mosquetão, que é importante para manter a segurança quando a mola vem de baixo, né? Então, o leg press nós vamos começar unilateral, né? É um exercício que exige do aluno uma amplitude de movimento razoável, porque para manter a pelve em alinhamento neutro, o que eu brinco muito com os meus alunos é que eles ficam tentando buscar uma neutra, né? Então, fazendo essa tentativa de arrebitar o bumbum para não deixar a lombar retificar completamente e para sentir realmente o alongamento discossurais, que é o maior objetivo do leg press no Cadillac, tá? Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, estender o joelho, empurrando a barra para cima e controlar a descida para não deixar a coxa pressionar o abdômen, que é um erro comum também que a gente vê nos alunos. A hora que desce, deixa a barra empurrar, né, a perna no abdômen. Depois eu posso associar a flexão plantar e a dorsiflexão para fazer um alongamento além de isquiosurais também da panturrilha, né, de gastrocnêmio. Vou trocar a perna, é mais fácil trocar dessa forma. Se o professor tivesse aqui do lado, ele poderia ajudar, né, segurando a barra. Então, fazer primeiro o leg press, fazer a extensão e a flexão dos joelhos. Depois, deixar a perna lá em cima e fazer a flexão plantar e a dorsiflexão do tornozelo. Então, o leg press no Cadillac, o objetivo maior é o alongamento. Eu vejo, é muito comum a gente ver os professores posicionando o aluno ao contrário, né, com a cabeça para cá, né, para fazer o leg press. Porém, é uma posição que eu não indico muito, porque a barra pode escapar e quando ela escapa, ela bate na canela, né, bem na tíbia, aquele lugar que faz um ovo mesmo da pancada. Então, o ideal é usar o leg press para quando a pessoa tem uma boa amplitude de movimento de quadril. Tem que ser um mínimo aí para conseguir fazer o mais próximo possível do neutro, tá? E é mais seguro fazer nessa posição do que ao contrário. Uma contraindicação para esse exercício é um aluno que não consegue manter a lordose lombar e tem dor lombar ou tem uma hérnia de disco. Então, como a lombar vai ficar fletida e ainda com uma pressão, né, você está fazendo essa força para empurrar a barra de empurrar, então é um exercício que é contraindicado para alunos que têm hérnia de disco, têm algum tipo de dor lombar que a gente não tenha conhecimento exato da causa. Agora, o próximo exercício é a Tower, né? Algumas metodologias chamam de guilhotina. É um exercício muito gostoso de praticar, porém
também é contraindicado para dor lombar. Então, eu vou inspirar fazendo o leg press, a extensão de joelhos, soltar o ar articulando a coluna e empurrando a barra para cima. Inspiro, faço a flexão de joelhos, mantendo a articulação de coluna e solto o ar, mantendo a posição do quadril e articulando a coluna de volta para o Cadillac. Então, um erro comum é deixar a coluna despencar enquanto flexiono os joelhos ou deixar a coxa desabar no abdômen a hora que desce da guilhotina. Então, o próximo exercício é o monkey, né, o macaco. O macaco, se a pessoa não tem amplitude para fazer o leg press e a guilhotina, é muito provável que ela não consiga fazer o macaco, né? Então, notem que tem que ter uma amplitude de isquiosurais e um bom controle abdominal, né, para conseguir fazer esse movimento sem sobrecarregar a região lombopélvica. Então, eu vou colocar os pés na barra, as mãos do lado dos pés, vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, estender os joelhos e manter a flexão da coluna. Então, inspiro, solto o ar, estendo. E é importante aqui lembrar que é a região do sacro que vai ficar apoiada no Cadillac. Né? Porque alunos que tenham uma mobilidade lombar excessiva podem conseguir fazer o macaco, mas com a lombar apoiada. Então, aí já não é indicado, né? Então, quando eu faço a extensão, eu tenho que estar com a região do sacro apoiada. Então, quanto mais para trás aqui tiver o meu bumbum, né? Mais eu vou sentir o alongamento de isquiosurais. Se ele tiver para frente aqui da barra de empurrar, é muito provável que o aluno não esteja bem posicionado para o macaco. Então, tem que estar bem alinhado o quadril com a barra de empurrar e ele pode estar um pouquinho para trás também, caso seja um aluno que tenha uma excelente amplitude de movimento de isquiosurais. Eu posso associar, né, a coreografia, que é com a flexão plantar e dorsiflexão do tornozelo, quando está lá em cima. E sempre que voltar cavando o abdômen, contraindo o abdômen e aumentando a flexão, né, da coluna lombar e torácica. Tira o pé, é um momento que, se o professor tivesse, aí ele poderia, né, assistir o aluno, né, com essa questão de colocar e tirar o pé. E eu vou fazer agora o teaser, só que eu vou fazer o teaser com a mola de baixo. Então, apesar da barra estar alta, o que me ajuda, né, se a barra tivesse mais baixa, eu teria que fazer mais força, é um exercício avançado. Então, se o seu aluno não for avançado, você pode colocar a mola de cima, tá? Então, inspira para preparar. Quando soltar o ar, vai empurrando a barra, fazendo a flexão crânio-vertebral, cervical, lombar e perna ao mesmo tempo. Inspira, coloca a lombar, assiste a perna descer, depois torácica e cabeça. Então, esse sequenciamento das ações, ele é fundamental para assegurar um bom controle do abdômen em relação ao ilho-psoas. Então, inspira, coluna cervical e torácica. Aí eu vou subir a lombar e a perna ao mesmo tempo para fazer o V e chegar na posição de J. Então, aqui o peso vai ficar atrás dos meus isquios. Espera aí, que eu acho que eu passei a mais aqui no slide, só um minuto. Vou tentar voltar aqui, gente, mas sempre dá problema quando eu faço isso, tá? Aqui vai começar lá do início, eu vou tentar aqui colocar
no teaser. Ó, hoje deu certo, tem dia que trava tudo. Então é importante esse sequenciamento, né? Coluna cervical, torácica, lombar e perna juntos. Inspira, vai rolando a lombar de volta, assiste a perna descer para depois descer o restante da coluna torácica e cervical. Então poderia ser simultâneo, mas simultâneo o aluno tem que ter uma técnica já bem avançada para conseguir realmente fazer esse controle. Então, eu sempre gosto de incentivar os alunos a fazer a descida mais lenta para assegurar que a perna não vai chegar primeiro no chão do que a lombar, podendo ocasionar um cisalhamento anterior na coluna lombar. E depois de tantos exercícios um pouco mais extensos, nós vamos tirar então a mola, né, sempre eu vou começar tirando a mola que estava estendida aqui, né? É sempre importante, eu falo muito isso nos nossos cursos, o professor aprender a usar o corpo, né? O peso do corpo para modificar as molas, porque chega no final do dia, se a gente não faz isso, a gente está com os braços fadigados, né? De tanto puxar as molas. Então é importante aprendendo a usar o corpo para fazer tanto para colocar quanto para retirar a mola. Aí eu vou tirar a alça de segurança e vou deixar mais uma vez a barra de empurrar sem nenhuma mola. E nós vamos fazer de novo uma mobilização de coluna. Eu tenho a opção de fazer com os braços, deixa eu ver, só adiantar, que eu tenho a opção de fazer com as pernas cruzadas, ou com os pés para fora do Cadillac. Então, vou fazer a sereia. Inspira, volta, solta o ar e desce o braço. Lembrando que é sempre importante o posicionamento neutro da pelve. Agora, eu vou fazer uma rotação e vou enfatizar essa flexão-contorção. Vai estar alongando toda essa parte aqui lateral. Então, latíssimo do dorso, vai estar bem alongado nessa sereia com rotação. Aí eu vou fazer ela aqui de costas, é bom que dá para ver bem o posicionamento. A mão que está na barra de empurrar, é importante que esteja sempre no plano escapular, então um pouco à frente. Volta e desce o braço. E agora nós vamos fazer a torção, a sereia com torção. Faz a flexão lateral, gira e eu vou fazer uma flexão com rotação. E é essa flexão com rotação que vai trazer esse alongamento para o latíssimo do dorso. Retorna a flexão lateral e volta à posição inicial. Na próxima sequência, nós vamos fazer os exercícios com as alças de braço. Então, só para lembrar aqui da regulagem do equipamento, eu vou colocar a barra de deslize vertical na altura do ombro sentado do meu aluno. Então, meu aluno vai sentar no Cadillac, eu vou regular a barra de deslize. E aí eu vou pegar as alças de braço, que são as alças curtas, tá? É importante esse cuidado, tanto para preservar o seu equipamento, quanto também para manter o desafio original, né, dos exercícios de Pilates. Nós da Liberty Pilates defendemos muito essa questão de manter os exercícios originais do método Pilates. Então, eu vou estar em decúbito dorsal no Cadillac, pelve neutra, vou posicionar as alças. Aqui eu vou fazer com os pés fora do chão, que nós estamos pensando num aluno mais intermediário, né? Então, eu vou trabalhar nessa posição da cadeirinha.
É importante quando nós fazemos essa série Costas, né, que é uma série muito conhecida no Pilates, entender o posicionamento do ombro. Eu vejo muitas vezes as pessoas encostando o braço na, no Cadillac, aqui nesse momento, quando ou com o cotovelo estendido, ou agora que nós estamos fazendo a flexão e extensão de cotovelo, e o ombro ficando muito anteriorizado, né? Porque fica uma extensão e o ombro fica um pouco mais para frente. Então, o ideal, se o aluno não consegue manter o braço parado, né, nessa posição para fazer o tríceps, ou não tem essa consciência de não levar o braço até embaixo, o ideal é usar um apoio aqui atrás para o seu aluno, para que ele não faça essa anteriorização da glenomeral. Então, flexão e extensão do cotovelo. Então, aqui eu já estou trabalhando tanto costas quanto a parte posterior do braço e um bom controle de tronco, uma centralização, né? Eu vou colocar a barra de rolamento agora atrás dos joelhos para fazer um rolamento da coluna, iniciando pelo quadril. Então, inspira, prepara, solta o ar, toca o Cadillac com a ponta dos dedos e sobe articulando a coluna. Nesse exercício, acaba que o aluno vai fazer uma força mesmo aqui no braço, não tem como não fazer essa força, só não pode ser excessiva. Ele tem que sentir o objetivo do movimento, que é o abdômen, tá? Uma coisa importante em relação ao posicionamento do braço é que a mão vai segurar no poste na altura do cotovelo. É importante esse posicionamento para manter um bom alinhamento aqui do membro inferior durante esse movimento. Para o aluno que consegue fazer essa mobilização, chegando até a torácica alta, eu posso desafiar ele um pouquinho mais. Então, se ele conseguir trazer o bumbum mais alto aqui, como se fosse um rollover, e mantendo o peso na torácica alta, sem deixar o peso vir para a coluna cervical, eu posso fazer o golfinho, né? Que eu vou subir, aqui ainda não estou fazendo, na próxima repetição eu vou fazer. Enrola para subir, quando eu chego lá em cima eu faço a extensão do quadril, toco a ponta dos pés e articulo a coluna de volta. Então, rola e desce. Eu fiz um movimento bem devagar para mostrar bem o passo a passo. E eu posso fazer o oposto, subir estendendo o quadril e desenrolar para descer. Então, esse é o golfinho, é um exercício avançado, mas que quando o aluno tem uma boa articulação de coluna, a barra de rolamento, ela ajuda o movimento, né? Então, a mola te puxa, te ajuda puxando para cima. Então, acaba ajudando um pouquinho o movimento. E agora nós vamos fazer o pôr de bras. Então, vamos imaginar que esse aluno já faz o roll down, que é segurando na barra de rolamento, rolar para trás até deitar e subir. Agora nós vamos fazer o pôr de bras, ele vai fazer um movimento circular a partir da cintura, né? Então da lombar para cima, fazer um movimento de inclinação lateral para descer e para subir. Então inspira, prepara, solta o ar, faz o rolamento da pelve no fêmur, isso é muito importante, para depois realizar o círculo de braços com a inclinação lateral para subir. Inspira, solta o ar e eu posso fazer um movimento retornando à posição inicial e fazer para o outro lado. Então, notem que esse rolamento aqui da pelve no fêmur, ele é fundamental nesses exercícios que tem esse rolamento da pelve para descer. Eu vejo as pessoas pendurando na barra e descendo o tronco reto.
né? Então a lombar fica desprotegida nesse momento e o objetivo de articular a coluna, de mobilizar, vai por água abaixo. Então é importante enfatizar isso com os seus alunos. Então enrolo, faço a volta completa na inclinação lateral, retornando à posição inicial e retorno pelo mesmo lado que eu cheguei. Então vou fazer para um lado e para o outro. Para terminar com a barra de rolamento, nós vamos fazer o thigh stretch, ou alongamento da coxa. Esse exercício é um exercício excelente, né, para trabalhar a excêntrica de reto femoral. Então, é um exercício excelente para isso. Então, eu vou ajoelhar, né, manter o glúteo ativo para manter a pelve em alinhamento neutro. Isso vai depender muito do comprimento de flexores de quadril do seu aluno. Por exemplo, eu tenho que manter o glúteo ativo para conseguir manter o alinhamento neutro. Se eu fosse um aluno que tivesse uma posição de retroversão da pelve, poderia ser que se ele contraísse o glúteo para manter o alinhamento, ele ia ficar mal posicionado. Então, é importante enfatizar que a pelve esteja em alinhamento neutro. Alunos que têm uma tensão maior em flexores do quadril vão precisar de uma ativação maior do glúteo o tempo todo. Se o aluno não tem essa tensão em flexor de quadril, é muito provável que ele vai fazer uma contração menor no glúteo para manter a pelve em alinhamento neutro. Eu vou inspirar para preparar, fazendo uma pressão na barra para baixo, uma pressão leve para baixo, e eu vou inclinar para trás até onde eu conseguir manter o tronco alinhadinho na neutra. Eu só aumentei a flexão dos joelhos, né? Então, inspira, pressiona para baixo, solta o ar, flexiona os joelhos. E aqui eu coloquei a extensão da coluna, que a gente está pensando naquele aluno que é mais avançado, né? Então, eu vou, inspira, pressiona para baixo, inclina, faz a extensão puxando a barra no peito, volta a barra e dá extensão e pressiona para baixo para voltar. Então tem que ter essa pressãozinha na barra para baixo quando eu vou voltar, independente de fazer a extensão ou não. Nesse momento o aluno vai sentir uma maior ativação do abdômen para ajudar no retorno com a diminuição, né, da flexão do joelho. Depois eu coloquei uma sequência com alça de braços fora do Cadillac, tá? O aluno vai estar com os pés na largura do quadril ou um pouco mais, joelhos destravados, com o peso um pouco mais à frente nos pés, né? Então, essa posição ela é muito interessante porque ao invés de descarregar o peso como a gente está acostumado na posição em pé, eu coloco o peso mais à frente. Isso exige uma reorganização de todos o meu sistema proprioceptivo para informar o meu cérebro daquele posicionamento que não é o que é usado o tempo inteiro. E cria para o corpo possibilidades, né? Vai criando para o seu corpo possibilidades de controle, né, maior nas imprevisibilidades do dia a dia, como num tropeço, não vi um buraco, não vi um degrau. Então é bem interessante esse posicionamento pensando em idosos, por exemplo. Aí eu vou colocar a barra de deslize na altura do ombro, né, do meu aluno. E eu vou fazer aqui o abraçando a árvore, né, um exercício que é de fácil execução, né, então os alunos conseguem, até os iniciantes conseguem fazer esse movimento. O importante desses exercícios é o controle do retorno da mola, né? A mola
Aqui eu tenho que estar o tempo inteiro vencendo a mola para fazer o movimento. Se eu não fizer o controle de retorno, é muito provável que aconteça um deslocamento posterior da escápula, né? Que eu perca a estabilização da escápula pelo serrátil anterior aqui atrás. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro vencendo a mola, tanto para fazer o movimento, quanto para retornar do movimento. Então, depois eu fiz os socos, né? Soca, e pensando sempre no controle para não deixar a escápula alar aqui atrás. Então, eu trabalhei a parte posterior, né, do corpo em decúbito dorsal. Agora, aqui em pé, eu estou dando uma ênfase maior à parte anterior. Então, para deltóide anterior, peitoral maior, a musculatura anterior do braço. Agora, o tríceps nas alças, né, mantendo bem a estabilidade aqui de flexão dos cotovelos. Esse exercício ele é básico para muitos exercícios avançados no Pilates. E o butterfly, né, que é fazer a inclinação lateral, mantendo a força na flexão, nos flexores, né, de ombro, nos adutores horizontais aqui do ombro. Então, o tempo todo a alça vai puxar para trás e você vai ter que fazer essa força para frente. Coloquei aqui um agachamento também, né? Então, seguro as alças, a alça ajuda no posicionamento do tronco, na descarga de peso nos pés para fazer o agachamento. E depois eu vou fazer um agachamento com uma flexão de coluna, né? Então, é interessante ir trabalhando essas possibilidades, né? São movimentos que bailarinos, por exemplo, ajudam muito os bailarinos que trabalham com dança contemporânea, né? Fazer esse tipo de movimento, associando o agachamento com a flexão de tronco. E para finalizar, eu coloquei a extensão da águia, que ela pode ser feita tanto suspensa quanto no poste vertical, né? Então eu vou segurar aqui no poste e vou colocar os pés aqui no trapézio, né? Então, eu venho, vou laçar o trapézio com o pé, isso é muito importante para o pé não escorregar. Para o aluno fazer esse exercício, ele tem que, no mínimo, aguentar o peso do próprio corpo, né? Alunos que têm limitação de punho, de ombro, fica bem difícil fazer, porque é um exercício pesado para antebraço, né? E para o braço, de um modo geral, para o membro superior. Eu vou inspirar, fazendo um V com a coluna. Expiro articulando, mantendo o olhar para os pés. Inspiro fazendo a extensão da coluna e retorno articulando a coluna pela cabeça e voltando à posição inicial. Então, inspiro, solto o ar, articulo. Inspiro, faço a extensão e retorno à posição inicial. Articulo a coluna, inspiro, faço a extensão, retorno pela cabeça e volto à posição inicial. Tiro um pé de cada vez do trapézio. Lógico que se eu estivesse aqui com um professor, ele poderia me assessorar nesse momento, né? Tanto de tirar, quanto fazendo a segurança, apoiando as mãos ali no meu quadril durante o movimento. E para finalizar, eu vou fazer a respiração, né? Que é um exercício tradicional também do Pilates. Eu vou posicionar a coluna em neutro,
Eu sempre opto por fazer a rotação externa do quadril, porque eu tenho uma maior amplitude de movimento na hora da articulação de coluna. E junto com a articulação de coluna, eu vou fazer a extensão de ombros. Então, inspiro, solto o ar, articulo a coluna para subir, baixando a barra. Inspiro, solto o ar e retorno à posição inicial, articulando a coluna. Inspira, prepara, solta o ar, enrola para subir. Inspira, fica, solta o ar e articula a coluna, retornando à posição inicial. Esse é um exercício que a gente é bem comum, a gente vê foto, né, do Pilates fazendo, ensinando a romana. Então, é um exercício bem tradicional do método. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa possibilidade de aula, de organização de aula, né, do método Pilates. O método Pilates oferece organizações infinitas de aulas de mat, de estúdio, e a nossa proposta é vir trazendo toda segunda-feira um tema diferente, uma forma diferente de usar o método. Para quem gosta do nosso canal, para quem está curtindo as nossas aulas, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, conta para nós o que vocês estão achando das nossas aulas, se vocês tiverem alguma sugestão de temas, nós estamos sempre abertos. Tá? Um grande abraço, uma boa semana a todos.